O segredo da força do samba é a vivência do seu fundamento. O que faz ser eterno um bom samba é a beleza que tem seu lamento. Boa noite, pessoal. Primeiro que, assim, é mais do que uma honra, é um prazer enorme poder bater papo com o Paulinho, coisa que a gente faz a miúde, sempre que a gente se encontra, é sempre... Então, assim, eu imagino que o que vai acontecer aqui não vai ser muito diferente dos nossos bate-papos de sempre, né? Assim, não tem nada formalizado, não tem um roteiro. O importante é que isso aqui seja espontâneo e descontraído. Talvez o meu papel aqui seja só de dar um pontapé inicial e certamente vocês vão ver que a conversa vai surgir, vai brotar e vai ser produtiva para nós todos, né? Afinal de contas, o Paulinho, hoje a gente estava fazendo essa conta, do parceiro mais novo dele, que tem 17 anos, ao parceiro mais velho, que é o Pixinguinha, que faria 117 anos esse ano, existe uma diferencinha pequena de 100 anos, né? São 5 gerações de parceiros. E nesse trajeto todo aí, certamente a música brasileira foi cortada pela obra do Paulinho. Dificilmente consiga se falar da música brasileira sem falar do quanto o Paulinho interferiu e produziu nela, né? Mas, assim, começando a nossa conversa, normalmente é aquele assunto tradicional que sempre vem do início, que é a primeira música, né? E o Paulinho tem uma particularidade muito forte com essa coisa da primeira música, que a primeira música dele foi Viagem. E ele tinha 14 anos quando fez a música. Então eu queria que você falasse um pouco sobre o que é uma criança de 14 anos escrever um texto como o texto de Viagem, que foi uma música que virou um clássico da música popular brasileira. E pouca gente sabe disso, da idade que ele tinha quando fez essa música. Então eu queria que você dissesse, a gente começasse esse papo, você contando um pouco como que é um caboclinho de 14 anos de idade fazer uma letra daquela. Eu comecei a escrever aos 13. Aconteceu, eu não sei explicar, me perguntam sempre de que maneira que isso aconteceu, não sei. Eu estava na casa de uma tia, no litoral de Angra dos Reis, que foi onde minha mãe nasceu. E eu passei grande parte da minha infância e mocidade. E começou a me dar uma agonia terrível por dentro. E eu não sabia o que fazer para aquilo acalmar, amainar. E isso era à beira de praia. E era um dia de lua cheia. Eu sou regido pela lua cheia, todo o tempo. Fiquei diante daquela lua, daquele mar, que faiscava, e vi uma folha de papel em cima de uma mesinha na sala, na casa da minha tia, e um lápis em cima. Peguei o papel e o lápis e comecei a escrever. Foi uma coisa intuitiva. Foi um instinto. Escrevi um verso. E aquele sentimento agônico passou. Eu fiquei calmo. Me deitei e dormi. No dia seguinte fui ler. Achei interessante. Eu nunca tinha lido nem gibi. Eu era um péssimo aluno. E achei curioso, versos rimados e tudo. No dia seguinte, aconteceu a mesma coisa. Era um mês de férias. Quando eu voltei para casa, eu tinha um caderno
cheio de versos escritos. Não sabia direito o que era aquilo. Aí comecei a perguntar às pessoas o que significava aquilo. Ninguém me sabia responder. Eu tinha uma biblioteca na cidade, perto da minha casa. Eu me associei, naquela época existia isso. A gente se associava a uma biblioteca e pegava livros e levava para casa para ler. Foi quando eu comecei a ler. E a primeira coisa que eu procurei foi poesia. Tinha uma estante, poesia brasileira. Eu fui para ali. Comecei a pegar livros e ler e tal. Assim, aqueles versos que eu escrevi são poesia. E comecei a gostar e a ler muito. Eu lia 2, 3 livros por dia nessa fase, até meus 20 anos. Li a literatura brasileira de trás para frente, e os clássicos, os estrangeiros também. Mas a partir daquele momento, eu comecei a escrever muito e nunca mais parei. Não houve nenhum momento em que eu tivesse ficado assim 4 meses, 5 meses, sem fazer alguma coisa, sem escrever. Porque os caminhos também começaram a diversificar. Eu escrevia versos de livro e fazia letra de música. E quando eu fazia esses meus primeiros versos, eu cantava para decorar. E aí eu comecei a entender que eu estava compondo, fazendo música, e eu não sabia também. Comecei a fazer parcerias com um parceiro meu chamado João de Aquino, que era meu vizinho, que tocava violão. E eu cantava minhas músicas para ele. E dizia para ele, vamos tentar fazer alguma coisa juntos. E assim começou a música na minha vida. A minha primeira parceria. O João é da tua geração, mais ou menos? Ele tem a mesma idade de você? Ou... João está fazendo 70. Um pouco mais velho. Um pouco mais velho. Quer dizer, se você tinha 14, ele devia ter uns 17, 18, por aí, é isso? É, isso aí. Tá. Eu tinha 13, ele tinha 17. E quando eu propus a parceria, eu já estava escrevendo direitinho. Não eram mais exercícios, não eram mais descarregos, desabafos de um menino nervoso. Já era literatura. E aí, eu só não me garantia muito na música que eu fazia. Eu tinha uma certa vergonha de mostrar. Mas como ele era músico, a música dele já me garantia a barra. E comecei a fazer umas coisas com ele. A primeira que nasceu, assim, logo nas primeiras semanas, foi Viagem, que a mim mesmo me assombrou. Me deu um susto. E depois dela, mais algumas, e conheci o Baden, com essa idade, 14 anos. Baden estava chegando de Paris, tinha feito um grande sucesso mundial com aquele filme Um Homem e uma Mulher, cuja música central era o Samba da Bênção, com Vinícius. E o Baden era primo do João de Aquino. Ele estava chegando da França, foi visitar a irmã, e era um batizado da filha da irmã. Ele era o padrinho. E tinha uma festinha de criança. E a irmã dele convidou o João para essa festa. E o João resolveu me levar, porque eu comecei a falar muito do Baden. Eu comecei já a ficar apaixonado pelas músicas do Baden. Eu disse, eu vou te levar para você conhecer o meu primo. E eu fui. Aliás, foi a primeira noite que eu passei fora de casa. Quando eu cheguei em casa às 7 horas da manhã com meu pai na porta de casa,
com aquele olho de fuzil. Eu entrei, botei o uniforme do ginásio e fui para a escola. Mas nessa noite, quando eu cheguei, o Baden estava com o Mário Teles, que era um parceiro dele também, irmão da Silvinha Teles, cantora da Bossa Nova. Estava até dormindo quando eu cheguei. Em determinado momento, ele acordou, foi tomar um uísque com o Mário Teles e pegou o violão e começou a tocar umas coisas. E eu sentado ali, quieto, 14 anos, vocês imaginam a cara de menino, criança que eu tinha. O João já era um adolescente, né? Mais para adulto. Eu sentei naquele cantinho e fiquei escutando e tal. A irmã do Baden disse: Badeco, o Joãozinho está fazendo música também. Aí ele olhou assim: ah, é? Então me mostra aí alguma coisa. Aí ele cantou uma música nossa. E o Baden, o olho dele brilhou. Disse: mas que música bonita. É tudo sua, música e letra? E o João falou: não, é a letra desse menino aqui. Ele me olhou. Não acredito. Esse menino aí escreveu esses versos. Tem mais coisas? Tem. Aí a gente foi cantando. Até o momento em que eu cantei o Viagem. Aí ele se apaixonou. Ele falou: não é possível, é muito precoce demais. E ficou encantado de ficarmos a noite inteira, até de manhã, cantando ali ao lado dele. A partir daquele momento, ele começou a ir à minha casa, em São Cristóvão, que foi um lugar de onde ele saiu também, ele foi criado ali, para me buscar, para sair, para a noite, como se eu fosse um adulto. O meu pai ficava apavorado. Mas aí eu comecei a sair com o Baden, e com o Baden meu pai deixava. Olha só, hein? Que loucura do meu pai. Inocente. E eu comecei a conhecer as pessoas todas da música brasileira daquele momento. Isso era a década de 60, eu estou falando da década de 60. Comecei a conhecer todos. E havia reuniões interessantes nas casas das pessoas, coisa de que eu sinto muita falta hoje. As pessoas não fazem mais isso. Naquela época, pelo menos 3 reuniões por semana havia. Uma na casa do Tom, uma na casa do Francis Jaime e outra na casa do Marcos Valle. Toda semana. E a frequência eram esses que eu falei, era Vinícius, era Rui Guerra, era Dori Caymmi, Edu Lobo, a Nana, Elis, Milton. O Milton estava chegando naquele momento. Cada um cantava alguma coisa nova. Você imagina todos esses caras mostrando alguma coisa nova numa noite só. Saíam todos dali querendo fazer mais uma para a semana seguinte. Porque todo mundo queria fazer uma melhor do que a outra, né? Do que o outro. Foi a época mais rica de criação que eu vivi. Porque eu estava ali naquele meio também, e também fazendo. O FMG Educativa. Se liga. 104,9
104,5 FM é a frequência que está em sintonia com a população. Sintonize já. 104,5 FM, coerência, cidadania e cultura na programação. A rádio que transmite informação. O FMG Educativa, a estação do conhecimento. O FMG Educativa, a estação do conhecimento. E haja fé para ser feliz. Dessa identidade ninguém nunca soube falar, ela ferve, o corpo estremece, a gente sobe aonde a gente. Essa gente sabe ser feliz. O entoar os MCs e o duelo ali a conviver. Com a PM, o escárnio total e o olhar paternal da Zona Sul. Se convir, faz tombar mais que essas belas fachadas de Belu. Todo esse amor, tudo que é sólido desfaz, desmancha do ar e vira pó, e vira pó. Desmancha e vira pó, e vira pó. Desfaz, vira pó, e vira pó. E vento leve e traz. Tudo que é sólido desfaz, desmancha do ar e vira pó, e vira pó. Desmancha, vira pó, e vira pó. Desfaz, vira pó, e vira pó. E vento leve e traz. Participe da terceira Feira de Ciências do Norte de Minas. Ciência, tecnologia e cultura, além de mostra de trabalhos, apresentações culturais e lan house para navegar à vontade. De 12 a 14 de novembro, no Instituto de Ciências Agrárias da UFMG em Montes Claros. As inscrições podem ser feitas até 5 de outubro. Agende sua visita até 11 de novembro. Informações pelos telefones 31 3409 4427 e 38 2101 7745. Participe da Semana do Conhecimento UFMG 2014, com tema Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social, de 13 a 17 de outubro. Mais informações, sic@prpq.ufmg.br ou no site ufmg.br/Semana do Conhecimento. Vamos juntos construir uma sociedade cidadã, desenvolvida e sustentável. Semana do Conhecimento UFMG 2014. Realização PRPQ e UFMG. Quer entrar no mundo da China? A língua chinesa é um dos idiomas mais falados do mundo. O Instituto Confúcio traz para você uma incrível experiência linguística e cultural. Alavanque sua carreira profissional, expanda seus horizontes culturais e se destaque no mercado de trabalho. Cursos presenciais e semipresenciais, bolsa de estudo para a China, workshops culturais, exame de proficiência da língua chinesa HSK. Conheça o Instituto Confúcio em www.institutoconfucio.fmg.br, www.letras.fmg.br/Senex. Agarre esta chance de aprender chinês. O que faz ser eterno um bom samba é a beleza que tem seu lamento. Eu me lembro de uma noite que eu estava mostrando com Dori o Evangelho, uma música que eu tenho com ele chamada Evangelho, que foi a primeira música que eu fiz com ele. O Francis estava mostrando uma música dele com Vinícius, que eu não lembro qual era o nome. Um samba meio, quase samba-canção. O Edu estava mostrando uma música que depois foi para um festival, se não me engano era alguma coisa da peça do Guarnieri, de Marta Saré. Aí chegou o Tom, e o Tom
começou a mostrar Águas de Março. Aí parou todo mundo, né? E era assim, as coisas aconteciam dessa forma nessa época. Daí, essa obra que hoje tem a música brasileira, que encantou o mundo inteiro. Foi a partir desse momento. É claro que lá atrás teve os compositores que iniciaram tudo isso, que foram nossos mestres, Ari Barroso, Zequinha de Abreu, que levaram a música para o mundo, né? Mas era encantador esse tempo. Eu cresci ali, compondo ali, naquele momento, com essas pessoas. Então, nenhum era ídolo meu. Eu cresci com eles. E foi minha grande vantagem, porque eu passei a fazer parcerias importantes, parcerias que eu tenho até hoje, né, com os que ainda vivem, que me dão um grande prazer, porque eu não tive essa distância do tiete, do ídolo. Eu estava ali, cresci ali junto, graças ao Baden ter me levado para conhecer tudo isso. Eu entrava em boate naquela época com 15 anos, ficava na cozinha, assim, na porta da cozinha, qualquer coisa a gente já fugia pelo canto, né? Porque havia fiscalização. Mas eu vi um show uma vez, numa boate chamada Boate Zum Zum, que deve ser 1/5 dessa casa aqui, era pequenininha, era do Paulinho Soledade, que era um grande compositor, dono dessa boate. Um show que me marcou a vida, para toda a vida, para todo sempre. Baden e Elis Regina, violão e voz, com um trio de percussão. O Baden mostrando os afro-sambas cantados por ela, numa boate. Isso acontecia. E você ali vendo isso? Eu ali vendo isso. Foi quando eu conheci a Elis, que ficou minha grande amiga e depois minha grande intérprete, né? Agora, o primeiro parceiro, então, foi o João. João. Do João já foi direto para o Baden. Foi seu segundo parceiro. Eu tive muita sorte na vida também. Eu tive estrela. Eu estava nos lugares certos, nas horas certas, levados por uma mão divina qualquer. O Baden foi meu segundo parceiro. Como que você enxerga assim a trajetória do Baden e a coisa que você fez com ele dentro da obra que ele tem? Olha, eu acho, isso é coisa de maluco. Um sujeito como o Baden trocar, como ele fez, o Vinícius, que era o maior nome da música brasileira, por mim, que era um menino, que estava começando. Ele fez isso. Isso me valeu até para o resto da vida, quando eu vejo meninos novos compondo, querendo me mostrar coisas. Eu faço a mesma coisa. Eu dou a mesma atenção que o Baden me deu. Comigo? Fiz isso a minha vida inteira. Porque achei isso uma coisa absurda, estranha. Uma pessoa não ter pensado em nada a não ser na música naquele momento, né? Eu tinha 16 anos quando fiz minha primeira parceria com o Baden. Vinícius tinha 52 anos. É uma diferença brutal. E depois que eu comecei a fazer, Vinícius eu tive até um problema com ele, de ciúmes, ele teve ciúmes. Quando eu comecei a fazer, foi uma atrás da outra, foi uma safra. E que emendou numa segunda safra em seguida, e foi assim a gente compôs. Eu tenho com o Baden mais ou menos umas 100 músicas compostas, mais do que ele tem com Vinícius. Vinícius foi curioso. A gente acabou... Em um determinado momento, o Baden chegou para mim e disse assim, está na hora da gente fazer alguma coisa juntos. Eu voltava com ele e não pensava nisso. Eu não estava nesse limite aí. Eu estava bem para baixo.
E quando ele falou aquilo, me deu um susto e um receio. Ele está falando sério? Ele estava falando sério. Eu não me sentia preparado ainda para isso. E aí ele me deixou uma melodia para fazer uma letra. Me contou uma história. Eu fui para casa, gravei num gravadorzinho cassete e fui tentar escrever em cima. E fiz, mas não fiz como devia. Eu acho que eu fiquei com medo e as coisas não aconteceram naturalmente. Voltei com aquela letra para ele, mostrei, ele ficou empolgado, saímos pela rua, mostrando às pessoas. Primeiro, em botequim, ele muito empolgado, e eu não. Aí eu voltei, peguei aquela letra, voltei para casa, rasguei, joguei fora e comecei tudo de novo. Aí fiz, aqui até hoje permanece. E foi o Lapinha. Foi o primeiro samba que eu fiz com ele, eu tinha 16 anos de idade. Quando eu morrer, me enterrem na Lapinha, calça, colote, paletó, almofadinha, foi esse samba. Então quer dizer que esse samba já tinha sido outro antes? Já tinha sido outro rasgado. antes. Eu rasguei e joguei fora. Fui, mostrei a ele e senti que ele próprio achou a mesma coisa que eu tinha achado. Talvez ele não tivesse querido me dizer naquele momento, para não cortar o meu barato, né? Saímos dali, no dia que eu mostrei a letra para ele morava na Barra da Tijuca. Ele disse assim, vamos lá para o Veloso, para mostrar para o pessoal do Veloso. Veloso é um bar em Ipanema, que hoje chama-se Garota de Ipanema, que foi o tal bar onde Tom e Vinícius sentaram e viram a menina passar, e fizeram Garota de Ipanema. O bar virou Garota de Ipanema. Tem até um samba chamado Samba do Veloso, do Baden do Vinícius, que é um samba conhecido, famoso. Ah, bem melhor seria poder viver em paz. Lembra desse samba? Samba do Veloso. Era esse bar. Saímos, fomos para Ipanema mostrar o samba, que lá as pessoas se reuniam para tomar um chopp, um uísque e bater papo. E naquela época podia-se pegar um violão e tocar num botequim. Hoje não pode mais, também. Né? E o Baden chegou, tirou o violão da capa e estavam sentados Vinícius, Tom, o Carlinhos Lira, o Candinho. Candinho era um compositor daquela época, que era casado com a Silvinha Teles, cunhado do Mário Teles, tal parceiro do Baden. Candinho, que foi parceiro do Lula Freire, na época da Bossa Nova, um grande compositor, está vivo ainda e ninguém mais falou nunca dele. Estava ele lá, estavam todos ali. Eu muito sem graça, muito envergonhado. O Baden pegou o violão, começou a cantar, eu comecei a cantar junto com ele. Na terceira vez que a gente cantou, a mesa já estava cantando junto, todo mundo. Aí o Vinícius se levantou. As pessoas pensaram que ele tivesse se levantado para ir ao banheiro. Se levantou e sumiu, não voltou mais. Eu fiquei muito amargurado com aquilo. Para um menino de 16 anos, aquilo foi um chega para lá. De uma pessoa que eu idolatrava, que eu adorava. E aí o Tom tentou me consolar. São Paulino, não liga não. Vinícius morre de ciúme dos parceiros dele. Ele não é que ele não tenha gostado da música, não. Foi ciúme puro. Depois você vai entender isso aí. Aí acabou a história, saí. A partir daquele momento, Vinícius, sem saber, pela segunda vez, me estimulou. Porque o primeiro estímulo foi escutar a obra do Vinícius. O que ele fazia com Tom, com Carlos Lira e com Baden naquele momento, era tudo de que a gente tinha em mãos para aprender a fazer a música direito. Né? Então, eu já tinha um estímulo pela obra.
E o segundo estímulo foi esse, foi ele ter virado as costas. Porque aí eu fiquei com raiva também. Eu disse, agora eu vou fazer, para valer. E perdi o medo e nunca mais tive medo nenhum, de nada, de disputa de ninguém. Ele perdeu o parceiro, mas ficamos amigos no final da vida, muito, mas muito. E ele começou a dizer que eu era o filho que ele queria ter tido e não teve. E ele escreveu isso num cartão, numa foto que nós tiramos juntos, que eu guardei com o maior carinho, obviamente, e botei esse cartão no meu livro, Histórias das Minhas Canções, um dos meus livros, onde eu conto as histórias de muitas canções, dessas que eu fiz. E tem esse cartão lá, com a letrinha dele, dizendo isso. Ficamos amigos de ele ir para minha casa e eu para dele, passar tardes conversando, tomando uísque, trocando ideias. Ele, quando fazia uma melodia, porque eu adorava quando ele fazia música melodia, sozinho, sem parceiro. E ele era craque nisso, fez muitas maravilhosas. Né? Medo de Amar, Serenata do Adeus, Valsa de Eurídice, que é um clássico do violão brasileiro. Então ele, quando fazia, me ligava. Disse, Paulinho, vem cá que eu acabei de fazer uma música nova. Com quem? Não, sozinho. Vem ver. Eu ia para lá, passávamos a tarde juntos. Então aquele entreveiro daquele momento virou uma amizade eterna depois. Você diria que o Vinícius foi uma certa influência para você? Ou se No você começo, teve... muito. Nesse início? No início, completamente. A gente sempre se espelha em alguém quando começa. Vinícius era o cara. Vinícius era o cara. Eu comecei a rabiscar as minhas letras, entendendo a maneira como ele fazia, a malandragem. Eu comecei a entender a malandragem de fazer uma letra de música, vendo o que ele fazia. Porque tem uns truques, tem umas artimanhas, tem umas ciladas em que a gente cai e tem que sair, tem umas tarimbas que a gente vai aprendendo com o tempo, praticando. Não, você só entende praticando, não dá para dar dica, é só olhando, é só sentindo, vendo o que o outro está fazendo. Às vezes vendo o que você próprio está fazendo, você aprende com você próprio. Então eu fui assim, fui me desenvolvendo assim, mas no início de tudo, Vinícius, com certeza, foi o meu pontapé inicial como letrista. Rádio FMG Educativa. Se liga. 104,5 FM é a frequência que está em sintonia com a população. Sintonize já. 104,5 FM, coerência, cidadania e cultura na programação. A rádio que transmite informação. O FMG Educativa, a estação do conhecimento. O FMG Educativa, a estação do conhecimento.
Participe da terceira Feira de Ciências do Norte de Minas. Ciência, tecnologia e cultura, além de mostra de trabalhos, apresentações culturais e lan house para navegar à vontade. De 12 a 14 de novembro, no Instituto de Ciências Agrárias da UFMG em Montes Claros. As inscrições podem ser feitas até 5 de outubro. Agende sua visita até 11 de novembro. Informações pelos telefones 31 3409 4427 e 38 2101 7745. Participe da Semana do Conhecimento UFMG 2014, com o tema Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social, de 13 a 17 de outubro. Mais informações, sic@prpq.ufmg.br ou no site ufmg.br/Semana do Conhecimento. Vamos juntos construir uma sociedade cidadã, desenvolvida e sustentável. Semana do Conhecimento UFMG 2014. Realização PRPQ e UFMG. Quer entrar no mundo da China? A língua chinesa é um dos idiomas mais falados do mundo. O Instituto Confúcio traz para você uma incrível experiência linguística e cultural. Alavanque sua carreira profissional, expanda seus horizontes culturais e se destaque no mercado de trabalho. Cursos presenciais e semipresenciais, bolsa de estudo para a China, workshops culturais, exame de proficiência da língua chinesa HSK. Conheça o Instituto Confúcio em www.institutoconfucio.fmg.br www.letras.fmg.br/Senex. A carreira da chance de aprender chinês. O que faz ser eterno um bom samba é a beleza que tem seu lamento. Mais alguém, sim, que você se recorde dessa época que tinha? Vinícius Orestes Barbosa, naquela linha mais das serenatas, né? De Silvio Caldas. Silvio Caldas era meu vizinho de São Cristóvão. Fazia as serenatas lá na esquina. O Orestes era parceiro dele, né? Mais constante. E aqueles que faziam tudo junto. Noel transformou a música brasileira toda. Noel, Geraldo Pereira, Caymmi, Ari Barroso, quando fazia. Luiz Peixoto foi outra grande influência. Muitas das músicas mineiras que eu faço têm a mão lá atrás do Luiz Peixoto, que era parceiro do Ari, que era um teatrólogo carioca, mas era fantástico, um compositor da pesada. Então eu aprendi com essas pessoas todas, lá de trás, e me desenvolvi. Porque a partir daquele momento, do Baden, da safra, daquela primeira safra, o Baden escreveu essa música num festival da TV Record, que foi a Bienal do Samba, e a gente ganhou o festival. E esse festival é uma história até curiosa. Esse festival chamou a Bienal do Samba porque era uma homenagem ao samba. Primeiro, era para ser feito de 2 em 2 anos. Segundo, e não foi mais, só teve um. E era um festival que os organizadores convidavam os compositores que eles queriam. Não era como os da Record, outros que a gente inscrevia as músicas e aí a gente disputava com outras pessoas e podia ser que a gente estivesse entre as 40 escolhidas ou não, porque eram mandadas músicas de todo o Brasil para os festivais. E esse não, esse foi de convidado. Aí, por que eu ali? Eu jamais tinha gravado nada, eu era um ilustre desconhecido, porque os convidados foram Baden e Vinícius.
E o Baden cismou com Lapinha, com a música. E ele falou, essa música é a música que eu quero inscrever nesse festival, que eu quero apresentar nesse festival. E os organizadores, mas não é com Vinícius, esse menino com quem você está fazendo música, ninguém sabe quem é, nunca gravou na vida, como é que a gente pode convidar uma pessoa que ninguém sabe quem é? Aí ele falou, se não for com ele, eu estou fora do festival. E aí, ele era o maior nome da TV Record da época, ao lado da Elis. O Paulo Machado de Carvalho, que era o dono da televisão, não ia deixar acontecer de os dois saírem ao mesmo tempo, porque acabava com o festival, acabava com a festa dele. E aí, eu entrei dessa forma, meio sem graça, como sempre. Mas estava ali. E com quem eu estava disputando? Quem eram os convidados? Cartola, Nelson Cavaquinho, Paulinho da Viola, Elton Medeiros, Chico Buarque, João da Baiana, Pixinguinha. Foi quando eu conheci esses caras todos. Sidney Miller, Sérgio Ricardo. Era um negócio. Simval Silva. Fiquei amigo dessas pessoas todas. Conheci todos ali. Quando eu ganhei o festival, foi também reconhecido pelas pessoas que a música tinha condição de ter ganho. E aí eu passei a ser amigo dessas pessoas todas de quem eu falei. E com alguns até parceiro, como foi o caso do Pixinguinha. Pixinguinha me foi apresentado pelo Hermínio Belo de Carvalho, que é meu amigo, meu irmão de coração, e que era parceiro do Pixinguinha. Me convidou para assistir uma gravação de um disco chamado Som Pixinguinha, em 1970. E eu fui. E ele escreve na contracapa do disco que eu estava lá. Ele ali me apresentou o Pixinguinha e disse para o Pixinguinha, olha que gentileza e generosidade do Hermínio. Disse para ele, Pixinga, esse garoto é aquele que eu te falei, que é o único que pode fazer a letra da música que você mais gosta, que é o Ingênuo, que era a música que o Pixinguinha mais gostava. Aí ele, se você está falando, está falado. Ele gravou a música para mim, eu fazia a letra e fiz. Ele adorou e tudo. E aí me tornei parceiro dele. E aí tem essa história do Sérgio, que o Sérgio iniciou falando, né? Que eu atravessei 5 gerações, porque Pixinguinha é de 1897, ele é do século XIX. Estaria fazendo agora, dia 23 de abril, que é dia do aniversário dele, e dia nacional do choro, dia de São Jorge, estaria fazendo 117 anos. E o meu parceiro mais novo é o filho do Maurício Carrilho, que é meu parceiro também, chama-se Joaquim Carrilho, e está fazendo 17 anos. É uma diferença de 100 anos. É um século inteiro. Eu atravessei esse século fazendo músicas com todo mundo. Paulinho, vamos sair desse âmbito assim, da tua história, vamos pegar um pouco de como você trabalha. Eu sou bem testemunha disso, porque você talvez seja o artista que eu conheça, artista não só entre os musicais ou de qualquer área, que assim, mais eu consigo ver você mesmo colado naquilo que você faz. Eu não acredito que tem uma vírgula do que você escreva que não te represente. Com certeza. Eu sinto assim que você é como se fosse um elo entre a tua arte e o que vai ser produzido. Assim, eu não vejo você se sobrepondo em momento algum ao teu ofício, né? Eu queria saber como é que você se sente quando você
tem uma folha de papel em branco e uma caneta na tua mão. Aquele papel branquinho assim, pavoroso, né? Porque é sempre pavoroso aquele papel em branco. As pautas de partituras também são assim, são pavorosas quando estão em branco. Eu queria saber como é que você se sente com isso. O que te leva, o que te encaminha para isso? O que me conduz é o dom. Eu fui dotado. Não sei porquê, não sei por que forças, mas tenho um dom na história. Já tentei explicar isso poeticamente diversas vezes, mas volto sempre ao mesmo tema. Já fiz isso com o poder da criação, na minha missão, súplica, sambas que eu recorrentemente volto ao tema. De onde nasceu isso? Por que está nascendo isso? Por que eu consigo viver disso? Já é uma coisa estranha para a minha vida. Eu vivo de poesia. Sempre vivi de poesia no Brasil. Isso já é uma graça divina. Eu tenho uma disciplina, eu sou disciplinadíssimo para trabalhar. Eu acordo todos os dias, depois do café da manhã eu me sento à minha mesa e essa folha de papel em branco está lá, com as minhas canetas, leio os jornais e fico olhando para a janela, para o mundo, esperando. Eu fico à mercê. Eu sou um cativo, eu sou um escravo daquilo que vai acontecer. E fico ali. Às vezes me vem uma ideia inteira, às vezes me vem uma palavra, às vezes me vem uma frase melódica, às vezes me vem um tema, que eu não sei o que vai acontecer com aquilo, mas sempre me vem alguma coisa. Nunca deixou de me vir absolutamente nada. Sempre. Mesmo que não seja bom, mesmo que eu encha aquela folha de papel e no fim do dia rasgue e jogue no lixo. Pelo menos exercício eu tive, pelo menos eu me exercitei. É assim desde que começou lá atrás, nos meus 13, 14 anos até hoje. São mais de 50 anos dessa forma. E dá tempo para fazer tudo. Essas formas se diversificaram. A música se transformou, foi para teatro. Eu comecei a escrever teatro, fiz peças teatrais, depois fiz contos, escrevi crônicas para jornais. Houve uma época em que eu escrevi no Pasquim. Escrevi romances agora, ultimamente. Produzi discos, fiz muitas produções de discos durante minha vida. Gravei muito disco, fiz muito show Brasil afora. E sempre tive tempo para sentar e escrever, e compor, e criar tudo isso. E isso não me cansa e nem cansa as pessoas, porque quando eu estou começando a entender, naquele momento que eu estou fazendo alguma coisa, que aquilo ali eu já escrevi, em algum momento, eu acho que isso aí eu já escrevi. Porque muita coisa eu me embaralho. Quando eu penso isso, eu disse, eu estou me repetindo. Paro imediatamente com aquilo, passo para outra coisa. Eu tenho diversos caminhos. Aí vou escrever teatro, vou escrever conto, vou fazer melodia. Tem muita coisa para fazer. Fui dotado de muitos caminhos. Por isso que eu não me canso, não canso ninguém, e tenho esse volume imenso de obra. Tenho mais de 2.000 músicas feitas e mais de 1.300 gravadas. E não paro de fazer e não paro de gravar. Eu tenho mais de 700 músicas inéditas. Eu acho que eu não vou ver as minhas músicas inteiras, todas, a obra inteira, eu não vou ver isso acontecer completamente. Eu vou morrer um dia e vai ficar na gaveta um monte de coisa que vai sair depois.
tanto escritos quanto composições musicais. Disso eu tenho certeza. E para mim, a coisa mais importante é a obra, não sou eu. Eu não interessa. A minha pessoa não interessa. Interessa o que eu fiz, o que eu escrevi. Isso eu já vi ajudar pessoas. Eu já casei um monte de gente com música minha. Pessoas namoraram com músicas minhas. Pessoas usaram músicas minhas em cerimônias de casamento. Pessoas, quando se separam, citam versos meus. Eu estou na vida das pessoas, completamente. Eu, às vezes, recebo, e curiosamente, eu vou até contar um fato, é muito interessante. Eu recebi uma vez uma mensagem de fim de ano, de Natal, final de ano, de uma firma. Como firmas mandam para a gente cartões de Natal. Um cartão de Natal com um verso meu, como se fosse domínio popular. Como se fosse um ditado. Como? Você manda para mim o meu próprio verso, que virou um ditado popular. E é assim que eu considero a minha obra. É isso que vale. Que verso era, Paulinho? O importante é que a nossa emoção sobreviva. Eu tenho saudade dos sambas de antigamente, quando o samba deixava uma vaga tristeza no peito da gente. Não era amargura e nem desventura e nem sofrimento. Era uma nostalgia, era melancolia, era um bom sentimento. Nos dias de hoje, o samba ficou diferente. Não tem mais dolência, mudou a cadência e o povo nem sente.